seja muito bem-vindo, você que é de Virgem, ou você que tem ascendente em Virgem. Vamos aqui para um vídeo muito esperado, um vídeo muito especial, que são as previsões para o ano de 2026. Um ano em que o planeta regente é o planeta Marte. Se você ainda não assistiu o vídeo, vai lá, assista, porque as informações elas se cruzam. Vai ajudar você a desenvolver o que eu vou explicar aqui para você, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, sou astróloga. Estou aqui sempre neste canal, trazendo para você o melhor da astrologia, para que você aplique a astrologia no seu dia a dia. Então, se você gostar, então eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe e seja muito, muito bem-vindo. Pessoal, o planeta Marte, ele é uma consciência de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de alta performance. Então, é uma consciência que, de alguma forma, ela te coloca em ação, ela te coloca em um movimento, tá? E eu vou explicar para você onde que Marte vai atuar. Vocês vão me ver olhando aqui do lado, é porque eu tô com um gráfico aqui, tá? E aí eu quero já explicar para você que o setor que ele tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar o que eu estou vendo no ano e depois a gente vai tentar entender quem é essa pessoa que tá aqui, tá? Mas eu já adianto para você que é um ano maravilhoso para relacionamento, maravilhoso, tá? Isso porque o planeta Marte, ele vai atuar no teu campo social, tá? Então, esse ano, ele é um ano em que o teu social vai ser movimentado, como, por exemplo, convites para eventos, amigos podem te chamar para sair, talvez você conheça pessoas, talvez não, com toda certeza aqui, você vai conhecer pessoas que, de alguma forma, vão movimentar favoravelmente a sua vida, tá? Sabe aquelas pessoas que vêm com uma energia boa, abrindo caminho, trazendo pra gente, às vezes, uma nova maneira de pensar, uma nova filosofia de vida? É sobre isso que se trata esse céu. Então, isso vai ocorrer muito, Virgem, nesse primeiro semestre de 2026. Então, eu quero muito que você esteja atento, aberto, para que você tenha uma disponibilidade para conhecer pessoas, porque essa pessoa que está aqui, ela é uma pessoa que vai fazer toda a diferença na sua jornada. Essa pessoa, ela pode vir, né, com a intenção de uma amizade, às vezes, não precisa ser a parte amorosa, mas aqui também cabe parte amorosa, cabe tanto a parte amorosa, quanto amizades, quanto parcerias e sociedades, tá? Então, esteja aberto, porque muitas situações vão acontecer quando se pensa em entrar uma pessoa interessante na tua vida, uma pessoa que vem para ampliar o teu campo de visão, uma pessoa que vai te colocar no desenvolvimento de um projeto em que você vai se identificar muito, tá? Eu quero fazer agora alguns corredores dessa previsão. Então, essa é a essência da previsão de Marte, porque Marte ele faz um aspecto maravilhoso com Júpiter e, inclusive, esse aspecto ele favorece você conhecer pessoas muito cultas, muito inteligente, é uma pessoa que é muito especialista de algo, ou uma pessoa que é de outra cidade, ou uma pessoa que é de outro país, de outra cultura, tá? Então, teu social vai ser movido favoravelmente. Esta é a dinâmica do ano de 2026. Tem mais coisa aqui, tá? Inclusive, o que eu acabei de explicar é o ponto forte de desenvolvimento, tá? Que eu vou trabalhar aqui três pontos do ano. O primeiro é o ponto forte para o seu desenvolvimento. E no teu caso é o social, tá?
Se porventura você é uma pessoa que trabalha com contratos, né, trabalha com sociedade, ali você precisa de algum cliente importante, é um ano que você tenha a possibilidade de conhecer um cliente que vai ser um cliente que vai fazer toda a diferença para a tua empresa, um cliente de grande porte, uma empresa de grande porte, um contrato muito bom, tá? Mas, repito, tudo isso tende a acontecer mais no primeiro semestre. Vocês estão vendo que eu estou falando, dando vários exemplos aqui, justamente para que você analise o que caberia para você, tá bom? E aí, agora eu quero fazer vamos lapidar um pouco essa previsão aqui. Se você, virgem, está sozinho já há bastante tempo, está em busca de uma pessoa bacana para você se relacionar, uma pessoa que seja uma pessoa que tenha o mesmo propósito de vida, prepare o teu coração, porque você começa o ano com uma grandíssima possibilidade de você conhecer alguém muito especial, uma pessoa que tem aí o mesmo propósito que você, tá? Agora, se você já é casado e muito bem casado, você se prepare porque você vai ver o seu parceiro ou a sua parceira passando por um grande avanço na vida. Esse avanço envolve um novo estado de consciência. Você vai ver o seu parceiro muito motivado a desenvolver os projetos, desenvolver as ideias. Talvez ele esteja engajado dentro de um projeto que vai ter grande crescimento, que vai ter um crescimento expressivo, tá? Agora, aqui eu quero que você amplie a tua visão, porque aqui você vai conhecer uma pessoa que vai mudar a tua vida. O que é mudar a vida nesse gráfico que eu estou avaliando aqui? É fazer com que você enxergue a vida de uma outra maneira, fazer com que você se encaixe numa filosofia de vida, uma pessoa com quem você vai poder contar, tá? Então, para outros, isso não tem muito, nem pode ser que não seja ligado ao amor, às vezes nem a trabalho, aqui é uma amizade, tá? Mas pode ser amor, pode ser trabalho. Então, eu vou deixar esses 3 corredores. E quando a gente foca em relacionamento, é isso. Ou você vai conhecer uma pessoa nova que vem para te encaixar numa realidade que você vai se identificar, ou você vai ver o seu parceiro, a tua parceira, passar por um grande crescimento aí, tá bom? Esse é o ponto forte aí do ano de 2026. Eu fico muito feliz de dar essa notícia, porque vocês vêm aí de 2 anos vendo quem é casado, viu o parceiro ou a parceira passar por algumas dificuldades, ou você estava se relacionando com uma pessoa que não fluía, tá? Porque esse ano de 2026 as coisas vão mudar, e vão mudar de uma forma grandiosa aí para você, tá bom? Aí agora, Virgem, eu quero trabalhar aqui com você os desafios do ano de 2026, tá? Para trabalhar nós temos 2 desafios aqui do ano. O primeiro é que nós temos Gêmeos, o signo de Gêmeos aflito no mapa, e o que vai requerer de você é o seguinte: na verdade, esse desafio que eu estou vendo aqui, talvez para você não é tão aparente, tá? Vou te explicar o porquê. Porque esta pessoa que você vai conhecer, que vai entrar na tua vida, ou essa pessoa que você vai ter algum tipo de interação, essa pessoa que vai abrir o teu caminho, ela pode estar passando por um período em que ela precisa assumir algum tipo de postura mais flexível, porque aqui a gente está vendo uma pessoa que pode ser um pouquinho inflexível, principalmente na maneira de se comunicar ou enxergar a realidade que vive. Esta pessoa, ela pode estar passando por problemas profissionais,
E é interessante quando a gente vai fazer a previsão, e me irrita um pouquinho, vocês me desculpam, mas isso me irrita, porque quando eu vou falar do desafio, aí vocês falam, aí não é vocês, tá? Algumas pessoas falam assim, mas você não falou que era maravilhoso e agora você tá falando que não é? Olha, se eu pudesse, eu saía correndo e, e fecharia minha boca. E não faria nunca mais previsão, mas como eu gosto muito do que eu faço, então eu respiro fundo e tento manter a serenidade. Porque o que acontece, né? Esse desafio que eu tô vendo aqui, ele é um desafio que essa pessoa tá passando, isso não tem nada a ver com você. O que pode incomodá-lo dentro dessa perspectiva é que a pessoa vai dividir com você alguma coisa ali, a pessoa vai te explicar algumas coisas, você vai ver essa pessoa tendo que amadurecer. É uma pessoa que ela vai ter que se responsabilizar mais na vida, ela vai ter que se comprometer mais na vida. Esse crescimento, quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que aqui é o seu marido ou a sua esposa. Qual é o desafio? O desafio é que para ele obter esse crescimento que eu estou vendo aqui, a pessoa vai ter que se comprometer com aquilo que quer. A pessoa vai ter que se esforçar. A pessoa vai ter que estudar, porque Gêmeos é estudo, Gêmeos é conhecimento. A pessoa vai ter que flexibilizar algumas coisas, a pessoa vai ter que mudar a mentalidade. É isso. Entendeu? Agora, quando às vezes eu ouço assim, os comentários, mas eu respiro fundo. Mas é isso. Então, você veja bem, você está num momento em que o teu social vai ser aberto. Essa parte é o ponto alto de desenvolvimento para você. O desafio é que esta pessoa, ela está precisando se lapidar ainda, né? Então vamos pensar que é o teu companheiro, a tua companheira. Você vai falar, poxa, meu companheiro, ele tem um grande potencial. Só que realmente ele tem que se atualizar, ele tem que estudar, ele tem que aprender a se comprometer. E que se ele fizer isso, nossa, o avanço aqui é estrondoso, tá? Se tratando, vamos imaginar que é uma pessoa que você vai conhecer. Você não conhece essa pessoa, você vai iniciar um relacionamento aí e essa pessoa vem para abrir o teu caminho, só que ela vai te contar alguns desafios que ela tá passando. Pode ser uma pessoa que tem dificuldade com os irmãos, com parentes, com pai, com mãe, entendeu? É uma pessoa que vai dividir com você algumas situações que ela vem enfrentando. Isso faz parte da vida, os desafios fazem parte da vida, tá? Se aqui a gente está falando de negócios, essa pessoa com quem você vai fechar um negócio é uma pessoa que é a pessoa certa. Só que esta pessoa, ela precisa aprender a se comprometer. Ela tem ali algumas falhas dentro da liderança, da gestão, e que essa pessoa vai ter que se desdobrar no ano para se trabalhar, para se desenvolver, para flexibilizar, entendeu? Esse é o desafio. E esse desafio é uma coisa que você vai observar no outro. Você vai observar nesta pessoa. Você vai falar, poxa, vamos supor que essa pessoa seja um irmão para você, seja um filho, porque aqui pode ser qualquer pessoa também, tá? Então, se vamos supor que é um filho, você vai falar, nossa, esse ano meu filho passou na universidade, esse aspecto com Júpiter, conseguiu um bom trabalho, nossa, meu filho cresceu, minha filha cresceu, nossa, meu filho foi para uma escola ótima, nossa, isso aqui tá bombando, mas vai exigir do seu filho vai ter que amadurecer, seu filho vai ter que se desenvolver, seu filho vai ter que crescer. Entendeu? Por quê? Porque este ângulo de 90 graus com Gêmeos, que é conhecido na astrologia como um aspecto de 90 graus, de quadratura, desculpa, que é uma quadratura, ele é o desafio. E a gente deveria agradecer aos desafios, porque são eles que nos fortalecem, eles que nos fazem crescer. Até o dia que a gente não precisar mais disso, porque quando você vai adquirindo consciência, vamos supor que o seu marido, a sua esposa vai deslanchar.
Mas o seu marido já é uma pessoa super comprometida, super responsável, estuda, sabe? Então, para ele, isso aqui é nada. É nada. Essa quadratura, ó, não vai ser nada para essa pessoa. Nada. A pessoa vai deslanchar e ponto. Tá? Porque aqui, essa pessoa, de alguma forma, ela vai ter que mudar um pouco a mentalidade. Ah, ela vai ter que mudar de ambiente. Talvez essa pessoa está em outro ambiente, numa outra área de trabalho, em uma outra ambiência. Então, isso exige da pessoa um processo de adaptação. Tem outro desafio aqui para você. Então, o que acontece? Esse ano, ele é um ano dos convites dos amigos, para sair com os amigos, para crescer com os amigos. Você vai ter muito convite esse ano, tá? Só que aqui está pedindo para que você faça um planejamento financeiro para você dar conta do que você quer fazer. E veja bem, não estou afirmando que não é para fazer. Mas aqui é um alerta. Você está com uma tendência a se exceder. Principalmente se nesse caso envolver um empréstimo, um financiamento, ou um amigo te pede dinheiro emprestado, ou você não tem um recurso suficiente para desenvolver um projeto, aí você vai lá e faz um financiamento, enfim. Então aqui é importante que você fique atento aos recursos, inclusive esse recurso financeiro também pode estar relacionado a essa pessoa que está na tua carta natal aqui, crescendo muito. Essa pessoa pode estar um pouco sem medida para lidar com dinheiro, pode ser que ela estourou o cartão de crédito, é um ano que essa pessoa vai ter que se reorganizar financeiramente, tá bom? Então, Virgem, você tem aqui excelentes amigos, excelentes projetos, coisas assim que pode fazer a tua vida girar 180 graus. Mas você vai ter que ter uma sabedoria para você não se exceder, tá? E esse se exceder é na parte material. Se você tem algum dinheiro para receber, pode ser que sim, que você receba esse dinheiro. Só que esse dinheiro, ele pode entrar e já ir embora, entendeu? Então você precisaria repensar sobre algumas estratégias. Por exemplo, se você tem que resolver alguma questão com aposentadoria, ou temas que envolvem heranças, partilhas, divisão de bens, né? Então é como se aqui você tivesse que tomar as medidas corretas para que você não perca ali, não perca a mão, né? No sentido assim, eu posso errar ou pelo excesso ou pela negligência, tá? Então, geralmente aqui tem mais excessos, tá? Então, cuidado com o cartão de crédito, cuidado com os financiamentos, né? Você vai ter que colocar uma certa ordem ali para que você possa evoluir, crescer, prosperar do jeito que você almeja aí no ano, tá? Se você tem alguma questão burocrática um pouco mais séria, aqui é um ano que talvez isso ainda se desdobre. Pode ser que aconteça algum acordo, alguma negociação, tá? Isso pode acontecer, tá bom? Ok. E agora eu vou falar para você sobre os méritos depois do esforço. E para quem já gosta de astrologia, já deve estar sabendo que eu estou falando de Saturno. Saturno está, nesse ano de 2026, entrando lá no signo de Áries. E o ano todo ele faz aspectos interessantes com Plutão, com Urano. Então, de alguma forma, esse esforço que você vai empregar numa determinada área que eu já vou explicar, é um esforço que você vai ter méritos, mas é um mérito que vai demorar, porque Saturno é o tempo, é a dedicação, é a disciplina,
Então, de alguma maneira, você precisa se organizar muito, mas assim, o mês de novembro, ele é um mês muito interessante para que você tenha algum resultado desse tema que eu vou falar agora. Então, vamos lá. O que acontece, Virgem? Às vezes, a gente precisa fazer algum sacro ofício, que são os sacrifícios. Às vezes, a gente tem que desenvolver uma atitude desapegada para a gente desconstruir algo sabe, tirar o mal pela raiz, tá? E esse trânsito aqui de Saturno, ele é um trânsito que ele vai colocar para você a necessidade de resolver contas, dívidas, partilhas, resolver questões com herança, questões de aposentadoria, tá? Aqui Saturno, ele quer que você organize as finanças, mas esse local aí, ele não é a sua conta corrente. Ele representa o cartão de crédito, as dívidas, e representa bens materiais. Então, resolver um tema de herança, de um imóvel, de um automóvel, é como se aqui fosse um dinheiro que é seu, mas que não está na tua conta corrente, tá? Consórcio também, aplicação financeira. E esse setor, ele também representa o dinheiro do outro, que no caso é o dinheiro do marido, da esposa, ou o dinheiro do sócio, da sócia, tá? Então, se você é casado, ou se você está numa sociedade, aqui é como se fosse um ano para colocar os pingos nos is em relação às contas, às dívidas. Por exemplo, pode ser que você tenha o desejo, ou nem é o desejo isso aqui, ninguém deseja isso, né? Que ocorra aí no ano a necessidade de ajudar alguém financeiramente. Vamos supor que você ajuda lá teu marido, ajuda tua esposa, ajuda um filho, ou de repente tem um tema ali de herança que envolve irmãos, partilhas. Então, chegou a hora de resolver tudo isso, porque Saturno, o trânsito de Saturno não deixa nada barato. Saturno, ele vai, de alguma forma, nos próximos 2 anos, 26 e 27, tá? Trazer esse tema para que você, com os seus irmãos ou com as pessoas da família ali, ou com alguma situação que seja um contrato, ou até mesmo um distrato, né? Seja pago, seja efetivado, seja encerrado ali, tá? E esse trânsito também, naturalmente, você vai sentir muito essa necessidade de mudança, né? Como se aqui esse trânsito ele traz o exercício do desapego, o exercício da desconstrução, o exercício da finalização, tá? Então, se você, por exemplo, está passando por uma separação, por um divórcio, provavelmente então o que eu estou vendo é uma outra pessoa entrando, uma outra pessoa entra aí na sua vida, porque teu social está aberto, mas que você vai ter que agora vender uma casa para fazer a partilha, ou vender tal coisa para encerrar isso aqui, para colocar um ponto final. Se aqui é uma sociedade, então vem um sócio novo, uma nova maneira de empreender o dinheiro, então, só que aí eu vou ter que encerrar uma sociedade que já está desgastada, entendeu? Só que o trânsito, de uma forma muito interessante, ele traz aspectos muito positivos, porque faz um aspecto bom com Plutão, que está falando muito da estratégia que você vem colocando no seu trabalho.
Fala sobre a necessidade de inovação na sua carreira profissional. Paloma, não é a mesma coisa trabalho e carreira? Para astrologia, não. Trabalho é o seu dia a dia. É como que você interage com seus colegas de trabalho, a hora que você acorda, como que você está produzindo. Então, Plutão, ele está ali e ele já traz um anúncio de que a tua rotina vai mudar, de que teu trabalho vai mudar. E o Urano, lá na casa da carreira, ele já está falando sobre metas que você vai desenvolver nos próximos 7 anos, que talvez envolva você se aposentar. Aqui nós temos um céu muito de aposentado, tá? De pessoas que estão se aposentando, pessoas que estão encerrando um ciclo, encerrando uma etapa da vida importante. Só que pode ser que esta etapa ainda não se concretize totalmente esse ano. Então vamos supor, eu vou me aposentar, mas eu ainda tenho aí 2 anos, ou eu ainda tenho 1 ano e meio, eu tenho ainda algum tempinho na empresa. Ou se você já se aposentou, é como se você tivesse que correr atrás para ver o que você vai fazer, o que você quer trabalhar, como que você quer produzir, como é que você quer seguir a tua vida, de que maneira que você quer seguir a tua vida. Agora, vamos falar que você de Virgem, Paloma, não tem nada a ver com a aposentadoria, nada. Então, pode ser que nesse momento da tua vida você queira encerrar um ciclo para começar um novo ciclo. Encerrar esse novo ciclo envolve eu ter que fazer uma transição profissional, tá? Pode ser que você esteja aí se trabalhando para essa transição profissional. E Saturno, ele está aqui dizendo do esforço, que o teu esforço em desapegar, em desconstruir, em estar aberto para finalizar processos, é o que vai ser para você a cereja do bolo e o mérito que você merece, aquilo que está no teu caminho para você edificar aí uma nova maneira de vida, tá? Então, espero que eu tenha explicado direitinho. Gente, esse primeiro semestre, tudo isso que eu acabei de explicar é muito forte para vocês. Agora, no primeiro semestre, eu esqueci de pegar aqui as minhas anotações, que eu já vou pegar, porque agora nós vamos trabalhar o segundo semestre, tá? Que eu vou explicar para você como, porque o segundo semestre, pessoal, ele vai ser meio fogo no parquinho, tá? O primeiro a gente tem a oportunidade de meio que nos preparar para o segundo semestre. Então, vamos supor, no seu caso, vai chegar uma pessoa que vem abrir o teu caminho. Então, pode ser que alguém te convida para um projeto, pode ser que você comece a namorar, que você conheça uma pessoa que pode até dar casamento aqui. Então, vocês dois essa pessoa vem para trazer para você novas possibilidades de vida, novos rumos. Se você já é casado, casada, você vai ver que teu companheiro, tua companheira tá numa fase de crescimento, mas lembra do desafio. O desafio, ele ou ela vai ter que amadurecer. Ok. Dito isso, aí vai ficar mais fácil para vocês, você vai se organizando nesta relação, nesta nova dinâmica de vida, entendendo quem é você e o outro na tua vida, se organizando financeiramente. Se eu tenho que me preparar para uma transição profissional, pronto, é isso. Porque quando chega lá o segundo semestre, é fogo no parquinho, tá? Então vamos falar, eu vou agora explicar mês a mês no segundo semestre para você. Virgem, o mês de julho, o planeta Marte, ele vai ativar aquele Saturno lá do esforço, do mérito, da dedicação, tá? E esse trânsito, ele vai de alguma maneira impulsionar essa transição profissional que eu tô vendo aqui para você, tá? Então, para a grande maioria, esse trânsito pode trazer uma nova oportunidade profissional. Ou você, com a oportunidade de impulsionar esta transição profissional.
se você está estudando, se você quer fazer outras coisas. Então aqui pode vir um contato muito interessante e que inclusive pode trazer para você um patrocínio. Inclusive, gente, Saturno, né, que são os méritos depois do esforço, ele fala muito disso, tá? Você tá com uma energia nesse ano de 2026 em que alguém pode te patrocinar. Alguém pode chegar e falar, nossa, mas você faz tão bem isso, não, vamos lá, vamos fazer isso junto. Aí você fala, não, não tenho dinheiro. A pessoa fala, não, vamos lá, eu ajudo, depois você vai me pagando, a gente vai montar isso, vamos montar esse projeto. Ou alguém vai, ou de repente uma empresa chega e fala, não, olha, você está trabalhando tão legal aqui, a empresa vai pagar para você um intercâmbio, vai pagar para você essa especialização, esse MBA, esse curso, entendeu? É como se aqui você tivesse a oportunidade de gerar o upgrade profissional e que isso pode envolver um patrocínio. E para outros é o pai trocínio, né? Para alguns é o pai e a mãe ajudando mesmo, né? Bom, mas enfim, aqui você tem a possibilidade de ter um grande avanço, tá? Nesse segundo semestre, o planeta Júpiter, ele vai entrar no signo de Leão, tá? E ele vai requerer de você um trabalho voltado mais à sua espiritualidade, ao autoconhecimento. Esse trânsito vai ser um trânsito interessante para você acessar informações do seu inconsciente. Por isso que é aquele período da terapia, o período da gente realmente se aprofundar, se conhecer, se entender, tá? Só que ele faz um T-square aqui, um desafio no céu, que tá falando sobre você ter que trabalhar os seus medos para desenvolver coisas que têm a ver com o teu trabalho. Isso pode envolver uma burocracia. Por exemplo, aqui talvez você realmente precisa de um certificado. Para eu trabalhar com tal coisa, eu vou ter que correr atrás de um curso, ou eu vou ter que correr atrás de uma especialização, ou eu vou ter que passar por um treinamento. Ou é você precisando elaborar o teu medo, o teu campo de visão acerca do seu desenvolvimento profissional, né? Porque aqui fala sobre essa transição e como que as suas crenças, elas podem tanto te ajudar quanto te atrapalhar. Então, você precisa ficar bem atento a isso, tá bom? E aí, nós vamos agora para o mês de agosto. Lá em agosto, nós temos como protagonista desta previsão a Vênus. A Vênus, ela ativa favoravelmente também esse Júpiter com esse Urano, o Saturno com Netuno, Plutão. Ela tá trazendo algo muito bom no sentido e traz um desafio também. Mas vamos primeiro falar da parte positiva, porque aqui, Virgem, você vai ter oportunidade para ganhar dinheiro. Olha que legal. Aqui você tem crescimento financeiro, crescimento profissional, inovação. Aqui pode ter uma oportunidade de trabalho, aqui você pode receber algum tipo de benefício, de premiação pelo teu esforço, pela tua dedicação, tá? Tem algo aqui de crescimento para você, de possibilidade de você aumentar os seus ganhos, aumentar os seus recursos materiais, tá? A questão que eu acho que para você é um pouco mais desafiador é que aqui talvez você tem dúvidas do seu caminho, tem dúvidas se você aceita, tem dúvidas se é isso que... aqui também pode ser uma sensação de não é um momento. Cuidado com a autossabotagem, tá? Porque aqui fala muito sobre você ter que fortalecer a sua autoestima e principalmente trabalhar o teu campo emocional e psicológico. Quando eu digo emocional, é psicológico, tá? Porque aqui tá falando dos seus medos, tá falando daquilo que você reprime, daquilo que você guarda, daquilo que você precisa reformular com mais maturidade, tá bom? Então, tem algumas coisas que te desagrada, inclusive financeiramente.
Tem coisas que você pode estar ainda muito refém, dependendo de pessoas ou situações. Mas aqui eu tenho que dizer para você, oportunidade não lhe falta de crescimento aqui, tá? Então, eu acredito que aqui é o fato de você elaborar melhor o teu emocional, elaborar o seu psicológico para que você consiga avançar, porque aqui há possibilidade de grandes avanços para você, tá bom? Como eu disse para vocês, segundo semestre é fogo no parquinho, é fogo no parquinho. Aqui seria assim, Marte está falando, vamos ver se agora você está apto a ter que fazer o que você tem que fazer, porque ali é a lição de casa, né? Tá bom? Então, o trabalho emocional, o trabalho psicológico, ele vai ser essencial, inclusive até para você preservar a sua saúde, tá? E cuidado com dependências emocionais. Aqui fala um pouco sobre isso, tem algumas dependências, pode ser que o teu dinheiro esteja comprometido, por isso que você talvez fique inseguro para avançar, mas presta atenção, tá? Bom, vamos agora para o mês de setembro. Aqui em setembro nós temos o Mercúrio, o seu regente em destaque, pegando aqui o prisma, o grande trígono, tá? Que também coloca muito em pauta a questão do dinheiro, tá? Mas é uma pauta interessante, porque veja bem, aqui, mês de setembro, que inclusive é o mês do seu aniversário, né? Então aqui você passa por processos importantes de renovações na sua vida. Você está em destaque, você está precisando tomar decisões, essas decisões estão com o caminho aberto para você decidir. E a única coisa é que tem possibilidade de uma negociação financeira, mas cuidado com as expectativas, cuidado com as dependências emocionais, ou como que você vem enxergando os negócios, tá? Porque assim, Mercúrio, que é o seu regente, ele faz aspectos ótimos com Plutão, com Urano, ou seja, ele está ativando aquele Saturno também, mas ele faz uma oposição a Netuno. E essa oposição fala de confusão, fala de falta de foco, fala de expectativas, tá? Mas assim, o cenário é um cenário amigável, é um cenário que está te apoiando a seguir e a crescer. Mas aqui vai requerer muito da sua atitude e do quanto que você está conseguindo lidar com temas do passado de uma maneira que isso não crie ruídos nas suas decisões atuais, tá bom? Então, cuidado com as dependências financeiras e tudo mais, tá? Bom, e agora nós vamos falar do mês de outubro. Em outubro, nós temos aqui um céu. Peraí que eu quero ver como que é isso para você. Então, é uma alunação que ela traz decisões financeiras. É uma decisão financeira muito interessante, tá bom? Que de alguma forma você está progredindo, você está crescendo. Só que aqui você pode ter alguma relação difícil. Aqui pode ser com alguém do trabalho, aqui pode ser com um parente, uma pessoa ali da convivência. E que aqui te dá um pouquinho de trabalho, tá? Essa relação aqui, ela é trabalhosa. E que, mas independente disso, você está num período aqui de grande inovação aí na tua vida, tá? De grande inovação na tua vida. Mas eu tenho mais coisas para te dizer, vamos lá. Virgem, é que eu tô olhando aqui, né, e trazendo isso para a tua realidade aqui do seu ponto de vista. Só para finalizar outubro fala das responsabilidades materiais, tá?
mas aqui você está com aspecto com Júpiter favorável, falando que tem grande potencial de crescimento. Mas aqui dá uma olhada sobre o teu ambiente, o seu ambiente de trabalho, ou a ambiência em família, né? Analise como que você está enxergando algumas coisas, tem muita ansiedade aqui, tá? Isso também prejudica um pouquinho a tua saúde, tá? Tua saúde tá pegando aqui esse ano, hein? Você vai ter que realmente desapegar aqui de algumas coisas, virar uma página, né? Para que uma nova realidade se manifeste. Ok, vamos agora falar de novembro. O mês de novembro, ele é um mês de grandes resultados aqui para você, tá bom? Por quê? Porque nós temos aquele aspecto com Saturno, com Netuno, Saturno, Netuno e Urano e Plutão muito bem aspectado. Lembra que eu falei dos patrocínios, de pagar contas, pagar dívidas, organizar a vida material, se eu tiver que fazer um financiamento, um empréstimo, se eu tiver que levantar um dinheiro, ou até de ter patrocinadores. Então, aqui você vai ter excelentes resultados aqui, tá? Excelentes resultados. É como se aqui você tivesse, se você se esforçou, se você fez o planejamento, aqui não é mágica, mas há uma ajuda do universo para isso. Então você tem que fazer a sua parte, porque aqui nós temos como se fosse algo está sendo mais elaborado, sendo resolvido, sendo aceito. Isso pode envolver documentos, isso pode envolver uma dívida, isso pode envolver uma aposentadoria, algum movimento que é importante aí para a tua vida material, tá bom, Virgem? E aí, vamos para dezembro. Lá em dezembro, a gente termina o ano, né, em que o teu foco vai estar muito a família, tá? Só que aqui eu tenho que dizer para você que nós temos uma tensão aqui. A gente termina o ano com uma tensão com Marte, inclusive Marte transitando no seu signo. E eu vejo você um pouquinho, final do ano, irritado, tá? Irritado. Aqui pode ser que você esteja um pouco impaciente. Aqui eu quero que você chegue em dezembro com sabedoria nas suas decisões, cuidado com a imprudência, com a irritação, com a impulsividade, tá bom? Termina o ano avaliando o que você precisa fazer para que você tenha mais liberdade, para que você tenha mais espaço, mas faça isso com bastante sabedoria, porque se você fica irritado aqui, isso pode te levar até a fazer uma cirurgia, entendeu? Então, você vê que ao longo do segundo semestre, que eu tô trazendo aqui para vocês, é fogo no parquinho, gente. É fogo no parquinho, tá? Então, aqui fala muito sobre dezembro, você ter que tomar uma decisão importante, uma decisão que te traga mais espaço, mais liberdade de atuação. Mas cuidado, você pode decidir isso? Pode, você pode se posicionar frente a algo que você quer mudar? Sim, só que saiba fazer isso de uma maneira que você não se coloque em risco, em que você consiga se posicionar com qualidade, tá? E eu quero só ressaltar que lá no mês de agosto, gente, é um eclipse, tá? 12 de agosto é um eclipse, e esse eclipse, ele está falando muito de você olhar para dentro, de você cuidar da sua espiritualidade, de você buscar autoconhecimento, de você agir com discrição, tá? Porque o que acontece? Você vai perceber esse ano que você quer mais liberdade, você quer mais espaço para atuar. Então, isso pode te levar àquela transição que foi dito. Você está passando por uma transição profissional. E essa transição, você precisa entender que ela é uma construção. Ela não é uma coisa que simplesmente vai acontecer de um dia para o outro, tá?
E aí, se você está engajado nisso, você vai evitar muitos problemas. Você vai evitar problema de saúde, você vai evitar irritação, entendeu? Então, vamos supor que você já é empresário. Mas se você está num ambiente que é um ambiente que você entende que tem que ser renovado, como que eu posso renovar? É importante que você estabeleça as metas e comece uma construção sem desespero, entendendo que tudo vai ocorrer no seu tempo devido, tá? Porque a adrenalina, a ansiedade, o cortisol, ele acaba com a nossa saúde, tá? Então você vai, o final do ano, eu espero que você esteja ali mais consciente dessa necessidade de espaço, dessa necessidade de liberdade que você vai requerer, que lá no final do ano aquilo é importante para você. Então não se esqueça do eclipse do dia 12 de agosto, que é um eclipse que está pedindo de você sabedoria para lidar com o teu psicológico e que você trabalhe o teu campo espiritual, o autoconhecimento, o silêncio, a meditação, a yoga. O autoconhecimento, ele é a cereja do bolo no segundo semestre para você, tá bom? Então é isso, Virgem, que eu tenho para você, que você tenha um ano abençoado de muita luz. Estaremos juntos no ano de 2023? Claro que sim, estarei aqui fazendo as previsões da lua nova e da lua cheia. 2026, eu falei 2023, 2026. Um grande beijo e até mais.